Agora nós vamos, para terminar esse assunto, tem algumas informações que a gente precisa passar. Primeira, em relação ao movimento. Então, quando V for maior que 0, o movimento é progressivo. Quando V é menor do que 0, o movimento é retrógrado. Como a gente consegue ver isso? Então aqui nós temos, no nosso modelo matemático, nós temos aqui velocidade do cachorrinho, 20 metros por segundo. É maior do que 0, então é progressivo. A velocidade da atleta, 10 metros por segundo, está aqui. É maior do que 0, então é progressivo. Onde nós vemos isso? Aqui na animação. Nós conseguimos ver que tanto o cachorrinho quanto a atleta estão cada vez mais se afastando da origem da esquerda para a direita. Agora, se nós mudarmos o sinal da velocidade, o movimento passa a ser retrógrado. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Vou mudar aqui o local o espaço inicial, vou botar 200, vou botar 800. E vou botar o espaço inicial da atleta 800 também. Lá estão. Agora eu inverto o sinal, coloco aqui negativo no cachorrinho e negativo na atleta. Agora eles estão se aproximando da origem. Logo, o seu movimento é retrógrado. Não está mais se afastando da origem, está se aproximando. Então, quando a velocidade é maior do que 0, o movimento é progressivo. Quando é maior do que 0, ele é retrógrado. Então, agora vou pausar aqui para a gente poder ir no gráfico. Podemos também observar agora no gráfico que o espaço inicial dos dois está lá, 800, porque nós colocamos aqui no espaço inicial 800. Então, lá em cima, onde está marcando 800, partem as duas retas, né? O verde da atleta e o azul do cachorrinho. Agora, como o movimento é retrógrado, o espaço vai diminuindo cada vez mais. Cada vez mais eles vão se aproximando da origem. Então, conforme eles vão andando aqui, você vai vendo que o S1 está diminuindo e o S está diminuindo também. O S diminui mais rápido porque a velocidade do cachorrinho é maior do que a da atleta. Isso nós já sabemos também. Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai observando que eles vão se aproximando da origem. E o cachorrinho vai se aproximar mais rápido da origem. Então, nós podemos ver agora que o cachorrinho chega na origem mais rápido. O cachorrinho chegou na origem, olha lá. Então, ele chegou aqui na reta, onde está a origem. Isso é, o espaço igual a 0. Se a gente continuar, o cachorrinho passa da origem, continua andando, enquanto que
a atleta ainda não chegou na origem. Se o movimento continuasse, é só seguir aqui a reta e a gente veria quanto tempo ela levaria para chegar lá na questão da origem. Então o gráfico também mostra quando a velocidade é negativa, você também acharia. Para ir no gráfico, vou voltar aqui às configurações iniciais, espaço inicial 0, velocidade positiva e aqui também positiva. Então vamos olhar agora para o gráfico. Então, olhando para o gráfico, nós vemos, como nós já falamos, a inclinação é positiva, porque este gráfico, ele é o gráfico do espaço vertical em função do tempo horizontal, ok? Muito bem. Agora, se eu quiser saber, sem olhar para a fórmula, somente olhando para o gráfico, como eu posso descobrir qual é a velocidade do cachorrinho e qual é a velocidade da atleta? Basta eu pegar aqui o espaço total e dividir pelo tempo total. Em qualquer ponto, esse gráfico vai dar o mesmo valor. Então, vamos lá. Vamos ver aqui a velocidade do cachorrinho. Então, vamos ver aqui o cachorrinho está a 196. Então, delta S do cachorrinho 196 e o delta T, que é o tempo, 9,8. Logo, 196 dividido por 9,8 vai dar 20. A velocidade do cachorrinho é 20. Da mesma forma, se eu pegar aqui o S1, que é o espaço da atleta, que está dando 98 aqui, e dividir pelo tempo, 9,8 vai dar 10. E a velocidade dela é 10. Então, para eu poder achar a velocidade pelo gráfico espaço em função do tempo, para eu calcular a velocidade, basta eu calcular a base aqui e a altura. Velocidade é delta S sobre delta T. Então, aqui eu tenho. Então, para eu calcular a velocidade, vai ser delta S sobre delta T. Então, delta S é o espaço, está aqui, 98 no caso da atleta e 196 no caso do cachorrinho, dividido por delta T, que é 9,8 para os dois, porque eles começaram no mesmo tempo e terminaram no mesmo tempo aqui esse movimento. Esse é o gráfico do espaço em função do tempo. Agora eu posso calcular somente observando o gráfico em função da velocidade em função do tempo. Como eu faço isso? Vou voltar aqui e vou aqui onde tem o S, que é o cachorrinho, e vou botar V, onde tem a atleta, vou deixar nada, só vou olhar para o gráfico agora do cachorrinho. Então, nós vemos o quê? Que o gráfico é uma constante e tem sempre o mesmo valor, que é 20. Por quê? Porque o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, a velocidade é constante. Então, vai ser aqui o gráfico de uma função constante de valor 20.
Essa é a velocidade, o gráfico da velocidade, agora está aqui no vertical, velocidade em função do tempo vai dar sempre uma reta, porque no movimento uniforme a velocidade é constante. E se eu quisesse colocar aqui nesse gráfico a velocidade da atleta, apareceria ali também 10. Então a velocidade é sempre 10. E se eu quisesse calcular agora o espaço aqui em função do tempo. O espaço em função do tempo. Eu teria que ir lá no gráfico e mudar, em vez de V, eu ia botar aqui o que? S. E se eu quiser calcular no gráfico o espaço percorrido, tanto pelo cachorrinho, tanto pela atleta. Basta eu calcular a área que está formando essa figura. Ora, esta figura aqui, ela é o quê? Ela é um retângulo. Então, eu vou calcular a área do retângulo, que é base vezes altura. Então, se eu quiser calcular a área percorrida apenas olhando para o gráfico, basta eu calcular esta área aqui. Vou dar um pause. Então, base, né, vezes altura. E aí eu calcularia, acharia a área. Então, vamos lá. 47,9 vezes 2 dá exatamente 47,9 vezes 20 dá 958. Se eu voltar aqui até o 47 está dando 940. E se em vez de eu quiser o gráfico do cachorrinho e usasse o gráfico da atleta, estaria aqui. O mesmo tempo, só que agora vezes 10. 47 vezes 10 dá 470. Se você olhar aqui no tempo 47, vai dar 470. Então, uma forma de calcular a área, uma forma de calcular o espaço percorrido observando o gráfico da velocidade em função do tempo, basta calcular a área. Esta área aqui, nesse caso, é um retângulo. Também, no caso do cachorrinho, também é um retângulo, porque o movimento é uniforme e a velocidade é constante. Quando não é constante, vai dar uma outra figura, basta calcular também esta área. Então, a gente fechou aqui esse tema movimento uniforme. Próxima aula, vamos tratar do movimento uniformemente variável. Obrigado.